Olá, sou Renata Dani, diretora pedagógica do Anger. Fui convidada para hoje esclarecer vocês sobre a espiral do conhecimento, que embasa a proposta pedagógica do Anger. Por que o aluno do Anger se destaca na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Por que os alunos do Anger são premiados na Olimpíada Internacional de Matemática, na Olimpíada de Matemática do Poliedro, nas feiras científicas das universidades USP, UFMG, UFJF? Ao longo deste vídeo, você vai entender comigo, passo a passo, por que o Anger tem esse diferencial em razão do espiral do conhecimento. O que é o espiral do conhecimento? Para isso, nós precisamos fazer todo um desenrolar nesse espiral para conhecer do processo de aprendizagem até a concretização de todo esse processo. Então, vamos lá. O que é aprender? Aprender é fundamental na vida do ser humano. Faz-se necessário vários processos. Por quê? Estimulam novos conhecimentos. O que envolve o aprender? Competências, habilidades, comportamentos, valores, experiências, cognição, os fatores biopsicossociais e o principal deles, a motivação. Então, para o aprender, nós tivemos vários teóricos que desenvolveram as teorias da aprendizagem, como quem? Piaget, Vygotsky, Vallon, Montessori, Ausubel. Mas o Anger, ele trabalha com a essência de cada estudioso. A parte principal, o valor maior, a maior essência de cada teoria, para que nós realmente juntamos tudo e possamos desenvolver o nosso espiral da aprendizagem. Então, o Anger não é uma escola piagetiana, não é uma escola montessoriana, mas uma escola que desenvolve, através de todos os estudos de teoria da aprendizagem, a sua própria teoria através do espiral da aprendizagem. Então, vou explicar aqui rapidamente para vocês como que funciona o processo de aprendizagem. Esse processo, ele é contínuo, né? E ele é diferente em cada indivíduo. Então, dependendo dos seus conhecimentos prévios, dos seus estímulos, da sua motivação, do ambiente que influencia esse desenvolvimento da aprendizagem. Então, nós temos aí um grande pensador, um grande teórico dessa área, que é o Piaget. Ele começou a estudar como o conhecimento se desenvolve e conclui que o conhecimento intelectual do ser humano acontece em etapas. Então, tudo começa na infância, lá no nosso maternal 1, quando a criança inicia a busca pelo conhecimento, pelo equilíbrio entre aquilo que ela descobre no ambiente e que ela tem na sua capacidade cognitiva. Então, Piaget dividiu esse aprimoramento da aprendizagem em 4 estágios da vida de uma criança. Todos eles são responsáveis pelo processo contínuo de assimilação e acomodação. O que é isso? A assimilação, eu tenho conhecimento prévio e acomodo esse conhecimento. Eu sou desestruturado, eu sou questionado, eu sou levado a pensar sobre aquela aprendizagem para que depois eu faça a acomodação dessa aprendizagem, o conhecimento, eu consagre essa aprendizagem. Então, nós temos lá o primeiro estágio, o estágio sensório-motor, que envolve a criança do nascimento até os 2 anos de idade. Então, ali se desenvolve uma pré-lógica. A criança é estimulada e ela devolve aquele estímulo através da sua psicomotricidade, do conhecimento do seu corpo, o início do conhecimento da linguagem e a elaboração inicial de raciocínio. Logo em seguida, nós temos o segundo estágio, que é o estágio pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos. Esse estágio já representa a conquista da linguagem e a construção de meios através de símbolos. Neste momento, o ego fala mais alto. O que é o ego na criança? Eu sou o centro das atenções. Por isso, nessa faixa etária, a criança usa muito a terceira pessoa, usa o próprio nome. Por exemplo, Luciana quer água, né? Então, muitas vezes, para depois no processo, muitas vezes ele vai usar o eu. Isto é uma evolução, mas inicialmente ele usa a terceira pessoa. E aí, nesse estágio, ainda temos o animismo. Quando a criança pega um cabo de vassoura e sai cavalgando pela casa, falando, estou com o meu cavalo, né? Então, tudo isso é o animismo, dar vida a algo inanimado.
O terceiro estágio, nós temos o estágio operatório concreto, que já é entre os 7 até os 12 anos. Então, neste momento, a criança começa a desenvolver um conhecimento que leva a relacionar com mais pessoas, né, com pessoas mais velhas, e essa etapa já é marcada pela reversibilidade, ou seja, é o momento que a criança inicia uma lógica nos seus processos mentais. A criança, o pré-adolescente, então ele começa a ter condições lá no conteúdo básico da escola a fazer a reversibilidade. Então é como ele começa a trabalhar e a compreender aquele conteúdo do meio para frente, do meio para trás, de trás para frente, e ele sabe fazer toda essa analogia com aquele conhecimento. Temos aí o quarto estágio, que é o estágio operatório formal, que é a partir dos 12 anos. Então, durante o processo, de 12 anos em diante, o cognitivo começa a avançar para a vida adulta. Então, é nesse momento que o desenvolvimento do pensamento lógico e dedutivo vai se formando, né? Começa a se consagrar. Então, ele começa a fazer operações mentais que envolvem abstrações e construção de hipóteses. Então, ele começa a pensar, quando o aluno começa a pensar sobre aquilo que ele está aprendendo. Então, é quando na escola os conteúdos ficam mais abstratos, né? Onde a matemática do concreto, do material concreto, de contar com lápis, de contar com feijão, ela começa a se abstrair, onde eu vou para a fração, para os números decimais, para os números racionais, para a álgebra, onde envolve, por exemplo, a letra e o número. Por isso, esse conhecimento vem a partir dos 12 anos. Então, quando o aluno já está lá no 6º, no 7º ano, no 8º ano, então a grade curricular já favorece o conhecimento para que o aluno esteja preparado para essas operações mentais. E com o estudo, né, com a análise de todas essas teorias da aprendizagem, né, como propor o espiral da aprendizagem no Anger? Então, aqui nós realmente falamos, nós profissionais, pedagogos do Anger, falamos realmente que aí consagra-se o trabalho de base. Por que o trabalho de base? A criança que passa por esse processo da educação infantil, por todos os nossos segmentos, ela tem uma facilidade, uma prontidão de raciocínio, de elaboração, de presença socioemocional, de presença motora, de todo o conhecimento do seu corpo, de presença cognitiva, para que ela trabalhe em todo e seja receptiva ao trabalho de todo o conhecimento, de toda a proposta pedagógica, de todo o conteúdo sistematizado que uma escola também propõe no trabalho. Então, isso passa a ser natural. Em resumo, é como a criança, ao todo momento, estivesse atuando sobre o seu conhecimento. Então, ela está atuando, ela está pensando, ela está elaborando, ela está construindo até o momento que ela tem os resultados e criando baseada no seu próprio conhecimento. Tá bom? Então, como o Anger se baseia? É um processo contínuo, é um processo realmente em forma de espiral. Imaginem uma espiral. Ele começa com a base pequena e ele vai se abrindo. Por quê? É um processo extremamente dinâmico. Não temos como compartimentar. O que geralmente a educação, ela compartimenta, né? Então, ou seja, lá na educação infantil, lá no primeiro período, o filho de vocês está aprendendo as cores, conhecendo as letras, o trabalho motor, conhecendo o seu corpo, o espaço do outro. Então, quando ele vai para o ensino fundamental 1, o que baseia? Ele já está começando a ler, ele tem que ler, ele tem que interpretar, ele tem que somar, ele tem que dividir. Quando a criança já vem de todo este processo, elaborando, respeitando e pensando em cima do que ele está aprendendo, ele vem de uma maneira extremamente natural ao encontrar a formalidade de conhecimento da escola, que é o que a escola, entre aspas, assim, regular propõe. Então, justamente, a nossa base, quem vem da base do Anger, ela vem de uma educação infantil realmente que ele
exerce o seu poder de criação, de conhecimento, de toda a estrutura mental, motor, emocional em cima dos conteúdos. Então ele vem trazendo, ele vem abrindo esse espiral e ele faz uso disso de uma maneira muito natural no Fundamental 1, de 1º ao 5º, no Fundamental 2, onde justamente eu falei lá que abstraem os conhecimentos. Ele vai estudar sobre a história da Europa. Puxa, temos aí muitas tecnologias, muitos recursos, mas se ele não tiver essa capacidade de abstração, ao mesmo tempo valorizando essa viagem, o imaginar que ele está, o imaginar que ele pode criar em cima daquele conhecimento que está sendo passado, até um pouco a nível sistematizado, ele não consegue elaborar com tanta naturalidade, onde a escola geralmente fica pesada, onde a escola fica difícil, onde a escola acarreta muitas tarefas, muitos trabalhos. O aluno que vem deste processo, ele não sente essa carga, né? Ele sente isso de uma maneira muito natural, porque ele está agindo, né? Ele está trazendo esta bagagem como se fosse uma mochila realmente, que vai abrindo o seu compartimento, aquele zíper de compartimento, e ele vai acoplando esse conhecimento e fazendo uso dele o tempo todo. Então, este é o movimento que vai chegar lá na formação final da educação básica, que é o 3º ano do ensino médio. Então, vocês viram aí que como o Anger faz isso? Qual que é o diferencial do Anger? Como eu falei, é um processo dinâmico, um processo contínuo, dividido aí em 5 etapas. Que essas etapas, elas se entrelaçam, elas são dinâmicas e acontecem em fração de segundos no momento de uma aprendizagem, a todo momento da criança na escola. Então, o primeiro passo é compreender. Ali, o aluno vai entender que algo é importante, mas que é apenas o primeiro passo, porque entender não significa compreender, não significa que ele, e compreender, entender, não significa que ele aprendeu. Por isso, imediatamente, ele precisa passar para o segundo passo, que é reter. A retenção acontece quando a informação é mantida a grosso modo, na cabeça do ser humano, né? Na cabeça do aluno. O conhecimento ele foi adquirido, mas ele ainda não está sendo utilizado. Então, por isso, não tem tanto valor. Aí, em fração de segundos, ele passa para o 3º passo, que é o praticar. É nessa etapa que o conhecimento realmente vai ser solidificado. Por quê? Porque ele passa a ser utilizado. Então, ele envolve mudar hábitos antigos, sair da zona de conforto, porque eu já conheço, eu já sei. Então, frente a reagir daquela maneira perante até um conhecimento, eu já sei quais são os primeiros passos, né? Isso gera o quê? Motivação, gera cobrança. Esse momento do praticar, geralmente na escola, né? na sistematização da escola, ele se inicia pela tarefa, por um exercício em sala, por um trabalho em grupo, um exercício em grupo dentro da sala de aula, não é? E o passo 4, ele vai disseminar. É hora de transmitir o que eu assimilei, o que eu aprendi e ajudar os outros nas retenções dessas informações. Ou seja, onde a escola, a nível sistematizado, propõe o trabalho de monitoria, o ouvir o aluno neste momento, onde ele vai se colocar, e no dia a dia, na interação em casa, é um momento que ele chega, te dá uma informação, olha só o que eu aprendi, é o momento que hoje os nossos alunos tecnológicos vão procurar por que será que isto gera, né? Este conhecimento, o que causa isto, né? Por exemplo, hoje mesmo eu pude presenciar numa aula, mesmo que online, uma provocação que gerou uma curiosidade. O que provoca o soluço? Né? Então, numa turma de 5º ano, onde eu pude presenciar o que provoca, os alunos, mesmo que online, foram atrás dessa pesquisa, alguns já trouxeram a informação. Então, olha como provoca. Então, isso é o passo 4. E aí eles partem para o passo 5, que é o criar, que é a última etapa. É tido como o pico do processo da aprendizagem, porque é o momento que ele começa a gerar novos conhecimentos a partir daquilo que ele adquiriu. Então, olha só, vamos lá ao caso do soluço.
Então, eles começam a perceber, eles começam a agir sobre isso. Muitos riram e fizeram, até provocaram um riso. Por quê? Porque uma criança falou, olha, se eu rir demais, eu provoco soluço. Então, o que gera isso? O que gerou? Ele já está agindo, o conhecimento que ele teve, o que provoca o soluço, para que ele descubra quem é o diafragma, qual a importância no órgão, né, no corpo humano, para que ele provoque geralmente o conhecimento, aí ele já está agindo em cima desse conhecimento. Quando ele vai provocar o sorriso, e aí eles descobrem que rir demais também provoca soluço. Então, são questões, hipóteses que vão sendo trabalhadas. O aluno, neste momento aí que eu exemplifiquei para vocês, o aluno, em fração de segundos, passou por todas essas etapas. Então, esta é uma aprendizagem dinâmica, esta é estar envolvido no espiral da aprendizagem. E isso foi porque foi uma aula relacionada ao soluço? Não, era uma aula, na verdade, uma aula relacionada à geografia, à história, que envolveu a curiosidade do soluço, que trouxe todo esse conhecimento, toda essa pesquisa, até mesmo um pouco científica, para que desenvolve essa criação do aluno sobre o conhecimento dele. E aí está a grande diferença do Anger, porque as escolas tradicionais, as escolas que se dizem, às vezes, lineares, né? Muitas, né? As escolas são lineares nesse processo do desenvolvimento da aprendizagem. E o movimento linear, ele é como se fosse um arquivo, ele abre a gaveta e fecha a gaveta. Então, se nós estamos trabalhando a geografia, a história, se nós estamos trabalhando a ciência, né, eu tenho que ter cada gaveta aberta naquele momento. Então, é onde o professor fala, não, isso agora nós não podemos conversar sobre esse assunto porque não diz respeito à aula, né? Claro, em determinados momentos precisamos limitar e direcionar o raciocínio de todos os alunos, mas para aquele fato, aquele foco. Por quê? Para vivenciar esse processo da aprendizagem, esse espiral da aprendizagem, nós precisamos de várias habilidades, competências, disciplina, organização, motivação, tudo isso envolve todo o processo da aprendizagem. Ao passo que, quando nós estamos lá, dentro de um arquivo, nós vamos abrir a gaveta da soma, aprendemos? Ótimo, agora nós vamos para a subtração, vamos fechar a gaveta da soma. Como se a soma, a subtração é a operação inversa da soma. Então, quando o professor vai fazer este movimento, o aluno não consegue fazer essa conclusão sem ser induzido a esta conclusão. Ele não consegue fazer isso naturalmente, ele não elabora o seu próprio raciocínio. Ele é induzido a esse pensamento, onde automaticamente ele não aprendeu. Ele entendeu ou pode ter compreendido naquele momento, mas ele não aprendeu porque ele não vai conseguir passar por todas essas etapas neste processo entre a soma e a subtração. Um exemplo para vocês. Então, como tudo isso desenvolve realmente levando em conta os fatores, como eu disse, motivação, organização, interação, avaliação, porque a todo momento da vida, do nosso dia a dia, do nosso momento acadêmico, nós precisamos avaliar, ser avaliados, né? Autoavaliar. E para que tudo isso aconteça de uma maneira gostosa, nós temos que ter motivação, temos que levar em consideração todo o nosso conhecimento prévio, por isso o movimento de espiral, né? A ideia do espiral, porque eu estou ali transitando, ele não é um círculo, ele não é um ciclo e não é uma linha, né? Não é reto. Eu estou indo e voltando e evoluindo, para que realmente eu tenha diversidade das atividades, uma quantidade elaborada de informação que eu vou elaborando, sempre lembrando, passando de uma maneira super dinâmica naquelas 4 etapas. Aí o espiral do conhecimento é como temos mesmo um espiral onde inicia-se o conhecimento prévio, o raciocínio, vem crescendo a motivação, a interação, o potencial a nível de
toda a transformação em cima desse conhecimento, que gera um sucesso, que vai elaborar uma prática, uma comunicação dessa prática, é onde eles vão disseminar, e aí o conhecimento ele vai criar em cima de todo esse conhecimento. É onde esse aluno, lá no terceiro ano do ensino médio, ele sai capaz de todo esse sucesso a nível de aprovação, a nível de conhecimento científico, a nível de vivência, né, do viver, do enfrentar o mundo lá fora, porque ele sai capaz de lidar com o grupo, né? O socioemocional, como eu vou lidar com o grupo, como que eu vou ter uma liderança e ao mesmo tempo levar em consideração o grupo que eu estou envolvido, como eu tenho essa capacidade emocional, né? essa habilidade socioemocional na minha própria família, como eu lido com esse conhecimento que eu tenho, né? Um momento certo de utilizá-lo. Por isso o diferencial do Anger, nós temos aqui a nossa defesa, né? Nós nos preocupamos com o profissional que o nosso aluno vai ter, a vida que ele vai levar, não a entrada à universidade, porque ele não é levado a ser treinado para fazer uma prova, para fazer um concurso, né? Isso está relacionado ao gaveteiro, ao fichário que eu falei para vocês. Eu abro, faço a prova e, como nós já temos isso muito forte na educação, se tropeçar na escada, esquece tudo, embaralha tudo, né? Então, nós trabalhamos com esse aluno porque ele tem uma formação, faça parte, seja inerente até uma atitude, uma fala natural dele, a um conhecimento, né? Então, ele vai fazer a diferença. Por isso, a nossa preocupação na formação como indivíduo integral, para que ele seja capaz. Como ele vai sair dessa universidade? Que tipo de profissional ele vai ser? Como esse indivíduo vai estar aí na nossa comunidade, na nossa sociedade? Então, é possível perceber que as variáveis, tudo isso são as variáveis que favorecem a aquisição do conhecimento, que transforma a vida desse aluno, porque ele absorve de uma maneira muito natural. Então, é extremamente importante que o aluno, quem esteja envolvido, o aluno, o profissional, o nosso professor, o nosso colaborador pedagógico da escola, ele precisa estar participando ativamente de todo o processo da aprendizagem, porque é inerente, né? Ele seja realmente, para que esse processo seja realmente adquirido, transformado, para que comece a fazer a diferença ao seu redor. Então, por quê? Afinal, porque a criação do conhecimento ele é um processo dinâmico e contínuo. Com isso, ele gera um resultado que é inerente a esse indivíduo, é natural, né? Ele vai estar exalando esse conhecimento a todo momento, ao seu momento de vida, independente de qual seja, de qual for. Vejam vocês que isso está relacionado e depende até da própria estrutura organizacional da instituição. Então, o Anger se organiza para isso. Há 51 anos nós estamos aí fazendo essa diferença no trabalho da educação de Barbacena, porque até a própria estrutura organizacional da instituição. Nós temos aí uma direção administrativa, uma direção pedagógica. A direção, por quê? Porque o pedagógico ele precisa estar envolvido neste processo. Envolver neste processo envolve estudo contínuo, participação contínua, próxima aos nossos professores. Daí vem a diferença de ter a coordenação, que foi uma coordenação que eles vieram de sala de aula. São professores que contribuíam com o processo didático, que se destacaram nesse espiral do conhecimento, eles entenderam, fazem parte de toda essa espiral, para que ele passe isso para os nossos professores e, independentemente, sem nenhuma dificuldade, o professor passe isso para o nosso aluno, estimule, motive o nosso aluno neste espiral do conhecimento. Daí vem a leveza de todo o processo, da base até a formação ao terceiro ano do ensino médio, na formação da educação básica. Mas aí fica uma questão.
E o aluno que chega no meio deste processo, independente do segmento que ele chega, ele dá conta? Ele sente o peso desse processo? Olha, o aluno, a família, nós precisamos disso muito bem entrosado, porque se o aluno estiver disposto, a família estiver disposta, aberta a sentir esse nosso processo do espiral, a sentir a aprendizagem como um processo contínuo, dinâmico, que o tempo todo ele vai trazer, a escola vai estar a todo momento, independente da série que ele entra, a escola perpassa, esse espiral perpassa pelos pré-requisitos daquele conteúdo que ele está sendo estimulado a aprender na série. Então, o espiral favorece essa passagem por toda essa base que está fazendo com que aquela turma, aquela série, tenha bagagem para entender, compreender aquele conteúdo específico daquela série. E esse aluno que introduz neste momento, se ele se dispuser a ter um hábito, uma disciplina de estudo, o hábito de realmente fechar as gavetas, deixar elas paradas, entrar nesse processo contínuo, nesse movimento contínuo do espiral, ele não vai se perder, ele não vai se sentir como a escola fosse realmente tivesse esse fardo, muita tarefa, muitos trabalhos, né? Seja difícil, não. Ele tem que estar apto a este movimento. Inclusive, nós temos vários sucessos, né? A estatística do Anger, em como nós falamos aqui, virar a mesa, que o aluno chega pensando dessa maneira compartimentada, né, neste arquivo, nesse gaveteiro, ele realmente consegue perceber a leveza. Então, por isso, nós temos todo o apoio de coordenação, de orientação educacional, porque nós vamos trabalhar desde a organização, o planejamento deste aluno, o seu tempo de dedicação à escola, que não precisa ser excessivo, ele vai perceber que ao ele se estruturar, se organizar, ele consegue ter o seu momento de dedicação, de estudo, de sentir esse processo de uma maneira leve e, ao mesmo tempo, ter o seu lazer, ter o seu descanso, ter a sua brincadeira, né, como a criança, o infantil. Tudo isso a escola preserva, a escola incentiva. Então, por isso, nós temos uma estatística elevada quanto ao sucesso dessa que nós chamamos de virada de mesa. Nós conseguimos realmente enganjar esse aluno nesse espiral para que ele tenha realmente esse prazer. E onde nós temos lá o nosso prazer final, quando o aluno, no seu sucesso profissional, ele retorna à escola, né? Ele está deixando a escola com suas aprovações e até mesmo ele retorna no momento de aprovação dessa escola básica para o momento dessa instituição, dessa universidade, ele retorna à escola e ele vem agradecer, né? Nós temos muitas estatísticas de realmente o aluno retorna com todo carinho, com toda a valorização aos nossos profissionais, ao nosso processo, a nossa teoria de aprendizagem que nós temos com esse espiral. E quando ele é a maior ainda alegria da escola é quando esse aluno retorna e já está envolvido na sua vida profissional, né? Como fez a diferença para ele e como ele leva isso por toda a vida, até nas suas relações pessoais. Então, essa é a grande diferença. Está aí a essência do Anger. Esse é o nosso espiral do conhecimento, o espiral que envolve, que favorece, que respeita o processo, estimula, né? Porque nós não podemos ficar realmente e deixar esse aluno, essa nova geração que está aí, na zona de conforto, né? O que favorece lá. A escola do arquivo, a escola da gaveta, ela favorece a zona de conforto. Porque eu estou ali, eu estou estático, eu estou recebendo, mas eu não estou interagindo. Com isso, a partir do momento que eu não interajo, que eu não vejo essa leveza, eu não crio, eu não chego no processo final de criar e até mesmo modificar ou contribuir. Então, por isso, nós temos aí, por exemplo, a nossa FECAM, né, que é a nossa feira científica do Anger,
pode ser comprovado desde a nossa educação infantil até o nosso 3º ano do ensino médio, como os nossos alunos participam desse processo de aprendizagem e ela é como se fosse realmente a essência desse processo, porque ela é a criação. O aluno já vai realmente agir, atuar e criar o conhecimento até a nível científico em cima de todo aquele conhecimento curricular que foi proporcionado a ele, de uma maneira muito suave. Então, tá aí a essência do Anger, o grande diferencial. Então, pessoal, esta é a essência do Anger, o diferencial. Por isso eu faço um convite a vocês, a família que desejar conhecer especificamente para o seu filho qual que é a diferença vai fazer esse trabalho diferenciado na vida do seu filho, na formação do seu filho, agende com nossas orientadoras, com os nossos coordenadores pedagógicos, com nossa equipe pedagógica, porque eu passei por uma visão dos nossos pilares, a nossa base desse espiral. E eles podem contribuir, explicar especificamente para qual a contribuição para o seu filho, para a faixa etária do seu filho e qual a diferença que vai causar. Venha conhecer esse trabalho, então, de uma maneira mais direcionada ao seu interesse, ao seu filho.